É isso, gente. Há sempre os 99, há sempre o filho velho, o filho mais velho que reclama. Então, e vai ter sempre a ovelhinha que foi resgatada, sempre o filhinho que voltou. Então, assim, acepção. Por que acepção? Porque Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente assim. Querido Deus, amado Pai, bendito és tu, Senhor. Louvado seja teu santo nome, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais esse devocional, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Reunidos aqui, Senhor, para aprender de ti, para estudar a tua palavra, para nos conectarmos contigo, Senhor. Para que o Senhor toque aos nossos corações, Pai, e coloque nela a tua vontade. Que a tua palavra, Senhor, nos transforme, nos encha, Senhor, com a tua sabedoria, com a tua visão, com a tua luz e também com a tua paz e com o teu amor. Que possamos, Senhor, transformar o nosso entendimento, que possamos transformar o nosso caráter, que possamos transformar as nossas vidas e a vida daqueles, Senhor, ao nosso derredor. E que seja tudo, Pai, para a tua honra e glória para todo sempre. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui. Que o Senhor abençoe a vida e a família de cada um aqui, Senhor. Que os teus anjos, Pai, juntamente com o teu Santo Espírito, Senhor, esteja no coração e na casa de cada um aqui. Abençoa, Senhor, o meu pai, o, o meu amigo Fábio, a dona Lucinha, a dona Ruth, a dona Marineide, a Tamires e aqueles que não puderem participar, mas que vão ouvir nosso devocional. Que estejam todos, Senhor, abraçados e abençoados por ti. Te entrego esse devocional, te honro, te louvo e já te agradeço, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 15, parábola da ovelha perdida. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Amém? Aleluia. Ai, quanta sabedoria, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele, ele humilhava até esses fariseus. Queriam pegar ele de qualquer jeito, né? Criticá-lo e denegrir a imagem dele, é, denegrir tentar, né, abafar a autoridade dele, mas o entendimento humano, ele é infinitamente inferior, né? E, e Jesus, assim, ele era até desprezado pelos fariseus, porque os fariseus, como a gente viu aqui, eles davam atenção para aqueles que tinham status na sociedade, que tinham bens, que tinham posses, né? E Jesus era reconhecido como um grande mestre ali, mas andava com aqueles que ninguém queria andar. Mas ele mesmo disse: eu vim para os doentes. E os doentes somos todos nós. Todos nós somos doentes em alguma medida, né? Em alguma forma. Então, ele mostra aqui também
que os fariseus não se preocupavam com os perdidos, né? Com aqueles que haviam se perdido no caminho. E o coração de Jesus era um coração bom, um coração que olhava por aqueles que estavam perdidos, que precisavam de resgate, sabe? E nós somos resgatados também. E aí aqui nessa parábola ele tenta mostrar, né, como há alegria no céu quando algum perdido, que se perdeu, seja por qual for o motivo ou qual for o caminho, ele é resgatado, né? E Jesus é esse bom pastor que nos resgata do caminho perdido, né? Como ele fala que é o bom pastor. E cada alma que é resgatada, há uma festa no céu por esse resgate. E uma coisa que toca meu coração aqui é que o resgate, ele se dá através do arrependimento. Então Jesus, ele tem esse poder, né? Quando ele se encontravam vou chamar aqui os pecadores, né? Aqueles que eram os excluídos, os discriminados, aqueles que erravam a, mais até do que em tese, né? Colocar entre parênteses aqui sob o ponto de vista dos homens da lei, dos fariseus, é, eles entendiam, eles entendiam sobre o reino de Deus, eles entendiam de Jesus e eles se arrependiam e buscavam viver uma nova vida. E quando isso acontece, quando há o arrependimento e quando há uma nova direção, uma nova rota, o céu entra em festa, né? Porque essa pessoa não está alegrando só a Deus, né? Alegrando só a Jesus. Ela está fazendo bem para ela mesma e ela está fazendo bem para todos aqueles que estão à volta dele. Porque a nossa atitude, a nossa vida, é impossível ela impactar somente na nossa própria vida, né? Por isso que a gente nunca pode olhar só para nós mesmos. A gente tem sempre que viver olhando além de nós. Porque tudo que nós fazemos, nós impactamos a vida de alguém, seja aquelas que estão mais próximas de nós ou não. E muitas vezes, e na maioria das vezes, impactamos aqueles que a gente mais amamos, porque aqueles que mais amamos é aqueles que estão mais próximos de nós o tempo todo. E, e é isso, Jesus nos ama, e Jesus ama muito esses pecadores, né? E ele nos ama muito, e ele ama estar perto de nós. Amém? Ia dar oportunidade para vocês comentarem também. É, falar do amor é muita responsabilidade, sabe? Falar do amor requer muito conhecimento e nós, como seres humanos, sempre deixamos a desejar. O amor, ele é uma doação, né? E, e não uma exigência, né? A gente tem que amar, sem cobrar nada, né? Porque o amor, ele não pede nada. O amor, ele se doa. Uma coisa assim é que, sabe, é complicado. Quem pede e exige da pessoa que diz que ama, demonstra que verdadeiramente não ama, né?
E é o contrário, né? Revela o egoísmo em alto grau, né? Amar não é receber, amar é dar. Não é pedir, mas proporcionar. Proporcionar o quê? Proporcionar felicidade, proporcionar bem-estar ao próximo. E tudo isso sem interesse. O melhor exemplo do amor verdadeiro é dos pais com os filhos, né? Que sabem amar sem renúncia. Mas será que nós amamos assim mesmo? Será que nós nos damos a ponto de não se interessar por nada, de não querer nada em troca? O amor tem tempo, o amor tem validade, o amor, quero dizer, o amor tem prazo de validade. Até quando devemos amar alguém? É muito complicado, meus irmãos, porque muitas vezes a gente ama, 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 e a outra pessoa que é amada não reconhece. Às vezes a pessoa trai, às vezes a pessoa. Nossa, são várias coisas, amados, que se relacionam a esse amor que Deus fala conosco, Jesus fala aqui. O que faz, né? Quebrar nesse amor. Porque o amor pode se transformar também em ódio, né? São coisas assim que nós vemos aí todos os dias. Feminicídio, por exemplo. Uma pessoa que amava a outra, de repente passa a odiar, que até tira a própria vida da outra pessoa. Quando nosso Senhor Jesus Cristo nos diz aqui que digo-vos que assim que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 que não necessitam de arrependimento. É que quando essa pessoa realmente se arrepende, ela passa a amar realmente de verdade. Deus sabe. Deus sabe, Deus sabe, lá em cima Ele sabe. Que foi Ele que nos formou, Ele conhece. Mas muitas vezes, amado, as pessoas amam só de aparência, só de aparência. Não é aquele amor genuíno. Mas Deus é quem sabe de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Eu queria fazer esse pequeno comentário, porque a gente vive neste mundo, né? E a gente não é perfeito, mas a gente tem que aprender, sabe? A gente tem que aprender. Que essa palavra aqui venha nos ensinar a amar realmente de todas as formas. Amém?
Eu preciso encontrar esse amor verdadeiro também, porque às vezes eu também falho. E a palavra de Deus fala comigo, e eu parei para pensar que agora eu tenho que rever esse conceito. Mas eu penso assim, né? Como pai, e sou. Eu vejo em mim mesmo que lá no fundo eu amo de verdade. Só que às vezes eu sou incompreendido. Aí eu me pergunto, mas quem sou eu? Ora, eu sou o pai. É, será que eu estou exigindo muito dos outros? Ah, meu pai, eu preciso repensar. Cada um deve pensar de si mesmo, como está amando, como está sendo amado, como deve amar. São coisas que vêm a nós a todo instante. E a palavra de Deus é isso, é confronto, é confronto. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Reflitam, reflitam bastante, porque temos muito que aprender, temos que muito que a ser mudado, a ser moldado pela mão de Deus. E nós estamos aqui para isso. E Amém. Fábio, a gente poderia dar sequência, ou vocês ainda têm, porque assim, essas três parábolas é o mesmo contexto, é o amor de Deus aqui. O que vai aqui é falar sobre o pecador arrependido. A gente poderia ler logo a dracma perdida e o filho pródigo. O que vocês acham? Porque é um contexto, é o mesmo contexto. Certo, James? Certo, Fábio? O James já fez assim, vocês concordam? Fábio, seu Mário, Tamires, Ruth, ok? Posso ler, então? Eu leio a dracma perdida e alguém lê o restante do filho pródigo. Pode ser, Jamie ou Fábio? queria fazer um comentário antes, dona Lucia. Oi? Essa palavra, queria fazer um comentário antes. Sim. Essa palavra, para mim, ela me chama uma atenção de que nós precisamos estar em zona de desconforto, né? Porque muitas vezes a gente fica ali entre as nossas 99 ovelhas, né? Que estão ali dentro da igreja, que estão ali, né? Vivendo, vivendo o mesmo maná que a gente, né? Que é um ambiente muito confortável para a gente. E a gente esquece, às vezes, daquela outra ovelha que está distante, para Exatamente, que, Fábio, tem razão, tem razão. para que a gente não tenha confronto, né? Para que a gente viva com tranquilidade, né? Mas Jesus vem mostrando nessa parábola aqui que a gente tem que lembrar daquele irmão que está afastado, daquele irmão que está desviado, daquela pessoa que não é convertida, É, que não aceitou Jesus ainda. é, é E por esses isso que eu ambientes, sugeri que lesse logo as outras, porque tudo é o mesmo contexto, né? Do pecador arrependido, mas é isso aí. Tudo é a mesma coisa, é ir atrás de alguém que se perdeu. E a persistência de Deus, do amor de Deus, né? É. Terminou, Fábio? Terminou? não, não. Não. Eu acho que tem um pouquinho de diferença entre os outros três, por isso que eu não li, não Uhum. podia esperar um pouquinho, né? Ah, tá. Hum.
Mas eu acho que esse trecho fala muito mais disso, sabe? Os outros trechos acho que tem um contexto um pouco diferente. Depois a gente vai conversar. Mas esse Uhum, trecho eu acho que fala muito sobre a gente sair da nossa zona de conforto e estar em ambiente onde as pessoas não conhecem Cristo. uhum, E estar em ambientes onde as pessoas não conhecem Cristo é desafiador para a gente também. Porque a gente escuta muito, a gente ouve muitas coisas, a gente é muito confrontado e a gente tem que ter muita resiliência, muita paciência, né? Às vezes a gente vê, eu tenho visto às vezes alguns podcasts, por exemplo, de pastores que têm se colocado em situações para aceitar questionamentos, porque as pessoas têm todos os tipos de questionamentos, né? Sobre Cristo, sobre a igreja, sobre o que fizeram no passado. Ah, mas tem as cruzadas, mas tem isso, mas tem aquilo, mas como assim uma baleia vai engolir um homem depois de 3 dias isso? Mas e Gênesis, mas e Darwin, mas e a teoria da evolução, e tem tantos questionamentos, e nós como cristãos temos que ter muito cerne para poder lidar com tudo isso, sem perder o controle, né? Sem perder a paciência. Isso é muito desafiador. Esses tipos de desafios nós não temos dentro da igreja. Nós não exercitamos isso dentro da igreja. Entendeu? Nós exercitamos isso no mundo, buscando aquela ovelha perdida. Então, isso aqui é um exercício muito profundo. Nós estarmos buscando esse discernimento, buscando essa sabedoria, pedindo essa sabedoria do Espírito Santo, né, que eles nos guie e nos oriente a estar buscando nossos irmãos lá fora que não conhecem a palavra, não conhecem a Jesus, não conhecem, não sabem quem é o Espírito Santo, não conhecem a Deus, né? Sabem de ouvir falar, né? Pede ajuda quando precisa, né? Usa como se fosse uma ferramenta, né? Um instrumento, né? Quando ele é, quando tem um aperto ali, acaba lembrando que existe Deus, né? Mas não sabe o que é se relacionar realmente com o Pai, né? Com Deus. E, e são essas ovelhas aqui, justamente, que ele está falando, né? E são essas ovelhas perdidas, esses que estão necessidade de arrependimento, né? Na qual Jesus, né, Deus, nos lembra de que é onde realmente há alegria, né? No céu, né? Onde os anjos realmente, né, têm festa lá no céu, onde novamente chega uma ovelha, né? Vamos ler os outros dois, então, a Ô gente Fábio, volta. Fala, querido. deixa eu só. Putz, cara, você estava falando aí, e que profundo isso, né? Porque se eu entendi, né, e o que me veio aqui o entendimento é que se vê são duas maneiras de você estar com as ovelhas perdidas, né? Que a maneira como Jesus estava com as ovelhas perdidas, como chamar aqui os pecadores, né? Na visão dos fariseus, e a maneira como Jesus lidava com eles e como os fariseus lidavam com eles. E como é que nós estamos lidando com as pessoas que divergem da gente no nosso jeito de ser, naquilo que a gente acredita e com aqueles que nos confrontam. Porque são essas situações que a gente vê aqui. Jesus estava no meio de pessoas que tinham costumes e entendimentos diferentes dos fariseus. E, ao mesmo tempo, os fariseus também tinham entendimentos diferentes de Jesus. E ele lidava com ambos, né? Então, eu acho que cabe uma reflexão bastante profunda nisso aqui, né? E como é que eu tô lidando com essas pessoas que pensam diferente de mim, que acreditam em coisas diferentes. Não só no sentido de resgatar, tem os que não querem nem ser resgatados, né? Eles, por exemplo, Jesus queria resgatar os fariseus.
mas eles não conseguiam enxergar. Eles estavam cheios de suas razões. Eles acreditavam que aquilo que eles acreditavam é até um pleonasmo, né? Era o certo, né? E Jesus pacientemente tentava explicar para eles de todas as formas. Às vezes, falava uma verdade um pouco mais dura, né? Mas confrontava ele com sabedoria. E é através da sabedoria que é o caminho que a gente tem com maior chance de conseguir acertar, né, nessas situações. Mas a gente também precisa ter misericórdia de nós mesmos, porque assim, se nem Jesus, Filho de Deus, conseguiu converter a todos, quem somos nós? O ser humano tem o seu livre-arbítrio, todos nós. Então, nós precisamos também ter a gente precisa ter misericórdia do outro e ter misericórdia de nós mesmos também, para que a gente possa ter paz no coração e continuar seguindo naquilo que Deus fala ao nosso coração. Se a gente parar para pensar, Jesus ele era confrontado o tempo todo, mas ele não desistiu em nenhum momento. Ele manteve a paz no coração dele e seguiu o caminho dele, independente daquilo que os outros estavam achando, tanto dele quanto do que ele achava que era certo, do que achavam que era certo. E ele conseguiu seguir, ele continuou seguindo e muitos entenderam depois, né, o quanto a sabedoria dele era superior àquilo que eles acreditavam. Então é importante que a gente tenha essa maturidade e essa e misericórdia de nós mesmos também. Amém? Vou ler esse Então, próximo se você trecho aqui da quiser Dracma, que eu acho que também a continuar, reflexão dela é diferente do que vai vir do filho pródigo aqui. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E vos afirmo que, de igual modo, há jubilo, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Para mim aqui, eu não, nos entendimentos que eu tenho aqui, é que um pouco diferente do texto anterior, porque o anterior eu acho que se refere mais a um irmão perdido, né? Uma pessoa que não conhece a Cristo, que está distante, né? Alguém que ainda não recebeu, né? O Espírito Santo, não foi convertido. Mas esse da dracma aqui, onde a mulher ela varre e ela procura, né? E, e quando ela acha, ela, né? Eu acho que ela está falando sobre ela mesma. Isso aqui fala sobre nós mesmos. Quando a gente procura os nossos próprios erros, a gente procura as nossas próprias falhas, onde a gente consegue identificar os nossos erros, os nossos pecados e nos libertarmos dessas falhas, desses erros através do arrependimento. Então, eu acho que esse varrer é examinar a nós mesmos, é olhar para dentro da gente mesmo e procurar onde nós estamos falando. O seu Mário, por exemplo, agora mesmo pela manhã trouxe um exemplo justamente disso, que será que eu estou exigindo muito do outro? Será que eu não estou? Então, esse exercício, ele é muito importante. Nós, o tempo todo, estarmos olhando para dentro da gente, dos nossos atos e vendo aonde que é que eu estou falhando, aonde eu estou errando, aonde que, às vezes, a minha atitude pode ser uma pedra de tropeço na vida de uma outra pessoa, de um outro, né, de um outro irmão, ou onde as minhas atitudes podem me afastar de Cristo. Onde é que eu preciso melhorar? Onde é que eu preciso, né? Então, não nos conformemos, né,
que nós possamos o tempo todo estarmos varrendo, varrendo, varrendo e procurando justamente aquela dracma perdida dentro da gente mesmo, né? Para que a gente possa identificar as nossas falhas e nos libertarmos dessas falhas, né? Porque os nossos erros nos aprisionam, né? Os nossos pecados nos aprisionam. Então, ao identificar os nossos pecados, as nossas falhas, cada vez mais a gente progride e progride no sentido de nos aproximamos de Jesus, nos aproximamos de Cristo, nos aproximamos de Deus. Então, quanto mais a gente varre a nossa vida, quanto mais a gente reflete sobre os nossos atos, sobre a nossa atitude, e diante de Deus nós nos arrependemos, né? Mais nós vamos nos curando, nos preparando cada vez mais para exercer o ID, para exercer a busca da ovelhinha perdida, né? Para ter um coração manso, compassivo, com benignidade, para poder enfrentar realmente os desafios que nós enfrentamos na vida lá fora, no mundo lá fora, né? Nos confrontos. Porque se nós não estivermos com o coração em paz, né? Como o próprio James falou, nós não somos né? Nós não teremos, não estaremos preparados o suficiente para suportar o que o mundo, né, vai nos confrontar, né? Então a gente precisa realmente mergulhar em Cristo, mergulhar dentro da gente, né, diante dos pés do Senhor para que nós sejamos cada vez mais lapidados e preparados, afiados, né? Afiados, a nossa espada afiada mesmo, né? Amém? E se alguém tem algum comentário desse trecho, né, a gente pode fazer a leitura do próximo. Quer ler para a gente, dona Lucinha, o último trecho? Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Eu vou só ler mesmo. A parábola do filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes,
tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ok. Estou com a garganta meio. Bom dia, tudo bem, pessoal? Bom dia, Lu. Tudo bom? Dia, Bom Lucas. dia, seu Lucas. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Prazer em vê-lo a cores. Por aqui, no carro, mas estou aqui. Esse texto Oro final, por ele fala comigo de duas formas. Queria deixar esse comentário com vocês. O começo do filho pródigo até o momento em que ele volta, e o pai o aceita de volta, fala comigo da seguinte maneira. É, Existem várias situações, né, do pecador que se arrepende, mas hoje ele falou comigo da seguinte maneira. Aquela pessoa que um dia já se converteu, um dia abandonou seus pecados e por algum motivo no meio da trajetória caiu e se afastou, foi viver outras coisas, esqueceu do que Deus tinha para ele. E aí um certo dia ele volta e se lembra, né, das coisas que tinha com Deus. E tem duas situações, né? A gente sabe que muitas pessoas pela vergonha e pelo inimigo, né, que é o acusador, ele lança coisas na nossa cabeça, ele diz que não somos mais dignos, né, de estar na presença de Deus. Então, tem duas situações: a pessoa que consegue voltar e a pessoa que não consegue voltar, né? É muito interessante porque que tem forças para voltar percebe que tem duas situações. Uma, que a graça de Deus ela é eterna, independente se você caiu e caiu e caiu, você pode voltar, você pode se arrepender e voltar para Deus, é claro, não estou excluindo aí as consequências dos seus pecados que você vai cometer no momento que caiu. Não é isso que eu estou falando. As consequências elas também vão acontecer, mas a graça de Deus ela é eterna. Você pode voltar, que Deus ele vai fazer festa porque você voltou. E a outra situação é quando o outro filho que estava ali e nunca caiu, né, foi reclamar que nunca recebeu nada daquilo do pai. Mostra muito sobre as pessoas que não entendem a sua posição de filho no reino e não se posicionam para receber as coisas que Deus tem para nós aqui nessa terra. A gente sabe que a gente não deve focar nas coisas desse mundo, mas a gente também não pode esquecer que tudo que está aqui foi Deus que fez, né? Todas as coisas boas dessa vida, Deus criou para nós. Eu não estou falando de luxúria, nada disso, mas, sabe, é prosperidade, é abundância, tudo isso Deus também deixou para nós. Temos acesso. Fala muito sobre isso quando o filho que estava aqui reclamou que nunca recebeu nada daquilo que o outro que foi embora recebeu. Então fala comigo dessas duas maneiras. E eu concordo um pouco com o que o Fábio disse, que os textos eles são muito parecidos, mas eles falam realmente coisas muito diferentes. E a palavra ela se renova realmente todo dia, né? Quando eu li esse texto, todas as outras vezes falou comigo de outra maneira. Hoje falou dessa forma. Então é isso que eu queria compartilhar aí com vocês. Trecho aqui, para mim, ele, filho pródigo, né? A gente tem muitas interpretações onde as pessoas, na maioria das vezes, elas focam no filho, né? O filho que
que foi, o filho que ficou. Mas o grande foco aqui é Cristo, que está sempre de braços abertos nos aguardando, né? Independente daquilo que a gente faça, como o Lucas falou, né? A graça nos é dada, né? Pela misericórdia e pela bondade de Deus. E Ele está sempre nos aguardando, né? E sempre se alegra com o nosso retorno. Então, quando o pai vê aqui o filho vindo de longe, ele não esperou o filho chegar para pedir perdão, né? Quando o filho já estava apontando de longe, o pai já foi. Já saiu de encontro do filho. Já foi festejando, já mandou matar o novilho, já mandou trazer o anel, bota o anel nele. Não, mas eu não sou mais seu filho, não. Não é meu filho? Ah, ô Deus, ô glória. Já bota o anel nele, já pega lá a melhor veste, já corta, vamos fazer a festa. E o filho é arrependido, né? Mostrou arrependimento ali pro pai, mas pai, eu não sou mais seu filho, né? Eu não tenho mais, né? Eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso é o que a gente pensa o tempo todo, né? Quando a gente erra, quando a gente peca, né? Quando a gente se afasta, quando a gente está nos nossos erros, né? E agora, o que será de mim, né? E o, e o inimigo fica ali apontando o dedo para a gente o tempo todo, né? Ah, quem você pensa que você é, né? E aí Deus vem, né? E fica só esperando, né? Quando o filho se aproxima, ele já, na hora, já sai fazendo festa, né? Já beija, né? Quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou, né? O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, pondo-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também, matai um novilho cevado, comamos e nos alegremos, né? Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e achado e foi achado, e começaram a alegrar-se. E essa última parte aqui que me tocou muito aqui também. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao se aproximar de casa, ouviu a música e as danças. Nossa, como fala, né, do que a gente carrega no nosso coração, né? O cuidado que a gente tem que ter, né, com a cobiça, com a inveja, né? São sentimentos e emoções que nós, como humanos, né, o nosso lado pecaminoso, né, tenta aflorar o tempo todo, né? E é uma batalha realmente interna, né? Nós precisamos lidar com essas questões o tempo todo, né? E a palavra de Deus nos revela, porque o mundo lá fora nos mostra que nós precisamos de sermos idolatrados, nós precisamos de luz, nós precisamos de aplauso, né? Nós precisamos estarmos em evidência, né? E a palavra de Deus mostra que não, que o que nós precisamos é de Cristo, o que nós precisamos é estarmos em amor, o que nós precisamos é nos cedermos pelos outros, né? E nos alegrarmos quando os outros também se aproximam e recebem dessa graça, né? Que quando nós realmente temos o entendimento daquilo que Deus quer para nós, o nosso lado pecaminoso vai cada vez mais caindo por terra e ficando de lado, né? Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho aí, ó, que fez tudo o que fez contigo, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, que mandaste matar para ele um novilho cevado. Então ele respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos alegrássemos, nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E o que me lembra aqui nessa passagem, gente, é que muitas vezes
nós podemos fazer esse papel desse outro irmão, sabe? Às vezes até mesmo dentro da igreja, às vezes até mesmo dentro da célula, dentro do nosso encontro com os irmãos. Louvado seja Deus, os nossos irmãos que quando estamos reunidos, às vezes nós passamos carregando anos e anos na igreja, né? E aí chega um irmão às 5 horas da tarde, né? Às 5 horas da tarde e traz um testemunho da vida dele, né? E fala alguma coisa, e traz alguma palavra. E aqueles irmãos que estão ali atrás, eu disse, pô, mas não era a vez dele de falar. Era a minha vez. O que que esse irmão aí está falando? Ele chegou agora. O que esse irmão está falando? Né? E que nós possamos ter esse coração, né, compassivo, né? De deixar realmente com que, né, as pessoas possam até mesmo, né, desconhecedores da palavra, né, se aproximar de Cristo, que às vezes é onde nós teremos muitos aqui no nosso devocional, né? Onde nós veremos pessoas que chegarão aqui, como eu cheguei um dia, né? E tocado pelo Espírito Santo, das coisas que o Espírito Santo vem falando e daquilo que vem confrontando o nosso coração, e às vezes a gente vem colocando palavras para fora, e vem nos curando, e vem trazendo. E às vezes alguém pode falar, pô, mas aquela pessoa está muito em evidência. Vou baixar um pouquinho a bola daquela pessoa ali, vou começar a dar uns tacos nela, começar, né? Vou começar a fazer isso, começar a fazer aquilo, porque. E isso tudo, gente, é sentimento, é a fonte de inveja, né? De orgulho, né? Esse sentimento de coisas que não são de Deus, né? Que nós possamos nos alegrar com as pessoas que se aproximam de Cristo, né? Porque Cristo se alegra demais com isso, né? E ele fala que vocês que já estão aqui vivendo desse maná, nossa, filho, não tem o porquê você sentir, ter esse sentimento, ter sentimento de inveja, ter sentimento né, de cobiça, né? Porque você já recebe de tudo que você precisa, tudo que é meu é seu, né? Você já está aqui no reino, né? Então que nós possamos ter esse coração misericordioso e nos alegrarmos com as pessoas que se aproximam né, que voltam para casa, que vêm para o reino. Né? Amém? Posso fazer um comentário aqui? Desculpa. Eu vou ler aqui um pedaço que está escrito aqui na minha Bíblia, traz uma outra visão também maravilhosa, né? Uma explicação maravilhosa aqui. A exemplo das duas parábolas anteriores, a parábola do filho perdido mostra o amor de Deus por aqueles que se desviaram e a alegria que ele sente quando eles retornam. É ainda uma ilustração do ministério de Jesus. Vamos lá. O pai representa Deus. O irmão mais jovem representa os cobradores de impostos e os pecadores, a quem Jesus ministrava. E o irmão mais velho representa os líderes religiosos. Quero a minha parte na herança. Na prática, essa espantosa exigência queria dizer: para mim, o Senhor está morto. Não poderia haver insulto maior para um pai. E aí ele fala, né? Desperdiçou tudo que tinha, porque os judeus consideravam a perda da propriedade familiar para os gentios, uma terra distante, né? Algo especialmente vergonhoso e motivo de banimento. E aí ele vai explicando aqui, mas eu vou avançar lá para o 22, né? Quando Jesus fala que o pai separou a melhor roupa da casa, esse gesto, né, reafirma o lugar do filho como herdeiro e membro querido da família. Ou seja, Deus, ele ama a todos
inclusive aqueles que estão pecando ali ou estão em pecado, né? Mas naquela situação ali, onde Jesus mostra que é ser humano como nós, e como nós às vezes também desprezamos o nosso irmão que faz algo de errado, ou porque ele rouba, ou porque ele mata, ou porque ele é corrupto, ou porque ele é malvado, ou porque ele mente, ou porque ele é de outra religião, enfim, não importa, né? Mas eles são nossos irmãos. Eles são, Deus ama eles também. Mas muitas vezes não queremos reconhecê-los como nosso irmão. Isso ia ser mostrado aqui, né? Então, nessa parábola aqui, quando o pai coloca ali de novo um anel no dedo, o anel era o símbolo de autoridade, assim como a roupa, e indicava a condição de filho e herdeiro. Então, com isso daqui, a gente pode ter certeza que Deus quer nos restaurar como herdeiros, herdeiros do reino, e quer nos restaurar com a autoridade que ele nos deu sobre a terra, sobre as coisas da terra, né? E aí, o irmão mais velho se irou porque o pai tinha perdoado o filho pecador. Olha só. Enquanto ele, o filho fiel, havia trabalhado duro para conseguir sua posição com os líderes, como os líderes religiosos. Ele se recusou a se alegrar quando o irmão foi encontrado. Ou seja, aqueles judeus se consideravam melhores que os outros que eram pecadores e não queriam aceitá-los como irmãos. E Jesus vem dizer que não, eles estão afastados, mas eles continuam sendo filhos e Deus quer restaurar a autoridade deles, né? É, e isso me ensina que Deus está aberto a nos perdoar, meus irmãos. Mas nós precisamos abrir o coração e aceitar a sabedoria e a vontade de Deus. E nos arrependermos e voltar lá na lei, amar a Deus e amar ao próximo. E aí ele explica no fim aqui, ó, que quando ele fala, né, você está sempre comigo, a parábola deixa claro o final em aberto e não registra a resposta do irmão mais velho, que são os fariseus, os líderes, né? Os líderes religiosos ainda tinham chance de aceitar a oferta feita por Jesus, a oferta do reino feita por Jesus. Então, independente da condição que nós estejamos, nós temos essa oferta aberta o tempo todo, né? E que nós possamos estar com o nosso coração aberto para que o Espírito Santo possa nos convencer do nosso pecado e através da nossa, né, arrependimento e humildade, nos reaproximar de Deus e restaurar a nossa herança e a nossa autoridade e o nosso lugar ao lado do Pai, né? Eu espero que esse irmão aqui, o mais velho, ele tenha entendido, tenha alegrado o seu coração, abraçado ao Pai e festejado o retorno do irmão e unido em família, honrar o Pai, né? Aquele que é o provedor de tudo, de todas as coisas. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe todos aí. Falar Amém, só um meu Deus. pouco, 7h59 já, mas é só um fechamentozinho aí, com base em tudo que foi lido, que foi dito, que foi mencionado. Quando eu pedi para ler as três, quando eu pedi licença, né? Pedi licença, perguntei se podia ler logo as três, que tem tudo a ver no sentido de quê?
de 3 palavrinhas: perdão, reconciliação e arrependimento. São as mensagens muito citadas nesse contexto de perdão, reconciliação e arrependimento. Então, claro que cada uma tem a diferençazinha em cada uma. A primeira é o pastor que busca diligentemente a ovelha, deixa as 99 que representam os religiosos, aqueles que acham que do jeito que está, vamos deixar como está, para ver como é que fica, tá tudo bem, numa boa, eu lá vou descer montanhas para ir atrás de uma ovelha que caiu lá no monte, acolá, que está perdida, deixa lá morrer. Essa é uma performance do que eu, no meu entendimento, da ovelha perdida, o pastor que está ali, diligentemente. E o pastor não é o pastor que prega lá na igreja, no culto, somos nós, qualquer um de nós, como discípulos de Jesus, né? Eu entendo assim. A da dracma, que é a da moeda perdida, realmente a mulher que se arrepende. Então, tudo gira em torno da reconciliação, da busca pelo arrependimento, da reconciliação. É a mulher que se arrepende e as vizinhas se alegram e ali somos nós. Quando a gente se alegra demais, né? Quando a pessoa vai lá na frente confessar a Jesus ou então se reconciliar com Jesus, aí a gente não se alegra a ponto de chorar. Eu choro mesmo de alegria quando alguém se arrepende. Eu choro demais. Eu não estou nem aí. Se quem está olhando, quem está, não quero nem saber. E a terceira do filho pródigo é o paizão que ama. É o nosso paizão que está sempre pronto a nos perdoar. Ou seja, o resumo disso tudo, o suprassumo disso tudo, a ênfase disso tudo, é a persistência de Deus na busca pelo pecador arrependido. E não importa o tamanho do desvio dele. O que importa para Deus é o tamanho do arrependimento dele, não do remorso, mas do arrependimento. Então, para mim, é o fechamento dessas 3 parábolas, que é até conhecida aí nos meus evangelhos como a parábola dos perdidos, né? Que é o capítulo 15 de Lucas, né? É chamado assim. Então, representa os religiosos, aí aquele filho mais velho é aquele que acha que está fazendo tudo para Deus, que está na igreja servindo em tudo que é ministério, que está pregando, jogando a palavra de Deus, só que a motivação está bem errada, né? Está motivado pelo orgulho, pela inveja, pelo desejo de ser mais, enquanto que o outro não, vem todo sujo, comia lá o que os porcos estavam lá comendo, ele comia junto, então ele está todo sujo pela lama do pecado, ele estava morto, que significa sem Deus, né? O significado dessa morte aqui é espiritual, lógico, tá claro. E ele vem para Deus. Eu tô rouquinha, gente, por isso que tá falando pouco. E ele vem para Deus e o Pai se alegra. E Deus se alegra. A festa no céu, a Bíblia diz que a festa no céu com um pecador arrependido. É exatamente o que está aqui nessas 3 parábolas. Um é a ovelha perdida, a outra a mulher, a própria mulher que se arrepende, e o outro é o filho que está morto de perdido lá, sujo na lama do pecado, e volta arrependido, contrito, e o pai festeja por isso, né? E é isso, só o que eu tenho a dizer. É só isso. Eu tive que escrever aqui. Olha, essa frase dá para fazer um quadro. O que importa não é o tamanho do pecado, mas é o tamanho do arrependimento. Meu Deus do céu. Pode Aleluia. ir, James, Glória a pode Deus. É, ir. meu irmão. Espírito Santo, porque foi algo que me veio agora, não foi algo que eu li, viu? É o Espírito Santo. A ele toda honra, toda glória, todo louvor. Isso é É, para vocês verem quanto uma alma é importante para Deus. Diz que uma alma vale mais que tudo no mundo. Tudo, é, uma alma. O valor que Deus dá a uma alma. ai, Aqui, o Fábio, eu tenho certeza que o Fábio não leu hoje, nem o James. Mas eu vou ler só o trechinho do fim aqui, viu? O devocional de hoje. Talvez alguém pense que seu estilo de vida normalmente inofensivo deveria satisfazer a Deus e, portanto, merece ser recompensado com sua vida boa e mais tarde ser recebido no céu. Tal atitude orgulhosa nunca levará a verdadeira comunhão com Deus na terra, nem no céu. Não haverá Jesus. ninguém no céu que tenha conquistado seu lugar ali por boas obras ou justiça própria, mas apenas pecadores perdoados. Se você for olhar hoje aí, Samuel, segunda-feira, dia 9 de junho, você, meu filho,
está exatamente falando a respeito da parábola do filho pródigo de hoje. O caminho para o céu, justiça própria ou perdão. Então, não é a justiça própria, é o perdão, é o arrependimento. Amém, seu De Mário. qualquer forma, amados, nós todos somos pecadores, nós todos erramos em algum momento da nossa vida, todos nós, de uma forma ou de outra. Nós somos falhos, não tem como. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua finita bondade, ele faz a festa com aquele que se arrepende, ele faz festa. Há festa no céu. A verdadeira festa no céu é quando um pecador se arrepende. Que bom que bom seria lá a gente poder viver a festa o tempo todo, né? Não ia ter problema. Oh, todo dia tem festa, que alegria, né? Mas não é, não. Então vamos nos alegrar, meus amados. É isso, gente. Há sempre os 99, há sempre o filho velho, o filho mais velho, que reclama. Então, e vai ter sempre a ovelhinha que foi resgatada, sempre o filhinho que voltou. Então, assim, acepção. Por que acepção? Por quê? E é isso. Só isso. Exemplo. Vamos refletir, né, gente? Está aí, para a gente refletir e acordar. Ok, Samuel? Leu aí? Amém. Vou ler Leu o depois, Samuel. devocional de hoje, Samuel? Nada, depois eu vou ler. Você Just Today. reflete aí. Just O Today. devocional hoje Ontem, caiu exatamente na palavra, né? Glória a Deus. Bom, Mas eu é não. isso aí, amado. É de Deus, é purinho, Espírito Santo purinho. Eu não tenho esse devocional de vocês, né? O meu é diferente, mas é o Espírito Santo, né, Fábio? Que Está direciona tudo, falando. Mário. É, Glória a Espírito Deus. Santo é bom, o Espírito Santo é que nos orienta, que nos guia, não é ninguém, não, é só ele mesmo. tira Eita, A foto gente com o continua microfone. amanhã, então, gente. Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Nós temos Deixa eu orar aqui. pra gente. Orar pra gente, não, sim. vou tentar, mas Ah, tá. Não, opa, deixa que a gente vai. Você está com a garganta ruim aí? mas Né? dá certo, vai dar certo. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Paizinho amado, muito obrigada, Deus. Só Tu és digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Espírito Santo, toda honra, toda glória. Toda gratidão a Ti, Espírito Santo, que está conosco, que está sobre cada um de nós, dentro de cada um de nós, que nos orienta todo o tempo, que dentro da palavra vai nos esclarecendo, vai nos falando. Sabe por quê? Porque é o Senhor Espírito Santo que inspirou aos autores das Santas Escrituras. E é por isso que ele mesmo se encarrega de nos esclarecer. Isso é tão bom, é tão gratificante. Muito obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus, pelo nosso resgate. Fomos comprados. A graça é de graça, mas o preço da graça é muito alto porque é preço de sangue. É preço do teu sangue, Jesus. Muito obrigada. Obrigada, Deus Pai, porque por amor a nós agradou Moeu, teu filho amado, como está lá na palavra em Isaías. Obrigada. Obrigada pelo dia de hoje, pelo pão que temos, pelo teto que nos abriga, pela água abundante que temos em nossas casas. Obrigada pelas nossas famílias, pelos nossos filhos amados, pelos nossos netos. Obrigada pelas nossas gerações futuras. Pai, vem esclarecer, Pai, vem dar o alento, Pai. Vem dar o alento para quem está na angústia, na ansiedade, Pai. Quem sofre, quem está na sarjeta, Pai. Olha pelos presidiários, Pai. Olha pelos drogados, Pai. Ora por aqueles que estão nas trevas, Pai. Nos usa, Pai. Nos usa, Pai. Nos usa enquanto é tempo, Pai. Nos usa para poder resgatar e falar da Tua palavra e mostrar que o resgate vem de Jesus Cristo. Não há salvação em outro caminho qualquer. Ele mesmo diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através dele. Mostra, Pai, e nos usa, Pai, porque não há
não há bocas, não há pés, não há braços, que senão os nossos, para sermos usados. E do teu, eu digo nossos de uma forma geral, dos cristãos, Pai. Da tua igreja, Pai, que tu está prestes a vir buscar a tua igreja, mas uma igreja santa, uma igreja sem mácula, uma igreja redimida verdadeiramente, uma igreja que te serve, não por orgulho, com motivações erradas, para aparecer, não, Senhor. Nos capacita e baixa a nossa bola toda vez que quiser nos exaltar, Senhor. Baixa a nossa bola em nome de Jesus. Deixa a gente sempre dar glória para ti, porque sempre a glória é tua, Senhor. Nada, nada sobre nós e tudo sobre ti, Senhor. Pai, abençoa o dia de cada um aqui, abençoa o meu dia, abençoa os nossos filhos, nossos amados, e que nós possamos ser luz, que nós possamos ser sal, não sal, o sal em demasia que salga, não o sal de menos que fica insosso, mas aquele sal equilibrado, aquele sal que salga de uma forma temperada e de uma forma temperante, Senhor. A luz, não a luz que encandeia ou incendeia os nossos olhos, mas a luz que clareia a candeia colocada sobre o velador. Como diz a tua palavra, Pai, essa é a nossa oração, Pai. Abençoa cada um, seu Mário, James, Fábio, Luquinhas, Tamires, Dona Marineide, André, que esteve conosco ontem, espero que ela já esteja boa, sarada da dor de cabeça que ela estava ontem, seu Jurandir, Rafael, que eu tive a graça de ver um dia só, não vi mais, saudade dele, Pai. Abençoa Rafael, abençoa a Rutinha, Senhor. Vai ao recôndito do coração da Rutinha. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que tudo seja para honrar. Que o nosso dia, a nossa semana, seja para ti. Que seja um dia santo, uma semana santa, na santa presença. Em nome de Jesus, amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.